A Câmara reverte a decisão do Supremo que havia afastado o deputado Wilson Santiago. Reportagem de Afonso Marangoni. A Câmara rejeitou nesta quarta-feira o afastamento do deputado federal Wilson Santiago do PTB da Paraíba. Por 233 votos a favor e 170 contrários, o plenário reverteu uma medida cautelar do ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal, que em dezembro afastou o parlamentar. Para manter a decisão do STF, eram necessários os votos de 257 deputados. Os partidos do Centrão se articularam para que Santiago voltasse a exercer o mandato. Ele é investigado na Operação Pés de Barro da Polícia Federal, que apura irregularidades nas obras de uma adutora no sertão da Paraíba. Segundo a PF, houve distribuição de propinas no valor de mais de R$1 milhão. Por causa do esquema, o deputado foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por corrupção e organização criminosa. O relator do caso, o deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, defendeu que Santiago permanecesse no cargo. Prerrogativas e imunidades parlamentares, assim, visam, em última análise, assegurar a própria autonomia e independência do Congresso Nacional, pois tem a finalidade de garantir o amplo e robusto desempenho do mandato e prevenir ameaças ao próprio funcionamento normal do Poder Legislativo. Marcelo Ramos recomendou, no entanto, a abertura de um processo contra Wilson Santiago no Conselho de Ética da Câmara em razão dos fatos apurados. Já o deputado Paulo Ganimi, do Novo do Rio de Janeiro, defendeu que Santiago continuasse afastado. É um caso muito grave, é um caso que tem muitas provas. Há materialidade, sim. Esta não foi a primeira vez que o Congresso contrariou uma decisão do Supremo. Em 2016, o Senado descumpriu uma liminar que determinava o afastamento de Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, da presidência da Casa. Em 2017, o Senado devolveu o mandato ao então senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, que estava afastado pela Corte. Olha, é preciso atrasar um pouco o relógio para entender o que está acontecendo. Vamos rememorar aqui 2 julgamentos que têm a ver com isso que aconteceu na Câmara. Um desses julgamentos foi realizado em maio de 2016. Os 11 ministros do Supremo decidiram, por unanimidade, afastar o então deputado Eduardo Cunha da presidência da Câmara e do exercício do mandato. No outro julgamento, que ocorreu em outubro de 2017, os ministros do Supremo julgaram uma ação movida por 3 partidos aliados do Cunha, o PP, o PSC e o Solidariedade. Nessa ação, as legendas sustentavam que a suspensão do mandato de um parlamentar deveria ser submetida à apreciação da respectiva Casa Legislativa, Câmara ou Senado. Ignorada por mais de um ano, essa ação dos aliados do Eduardo Cunha foi desengavetada pela ministra Carmen Lúcia, que presidia o Supremo, por pressão do Senado, que ameaçava, na época, descumprir uma decisão judicial imposta ao Aécio Neves. Na época, o Aécio era senador e teve um mandato suspenso pela primeira turma do Supremo, que ordenou também, que além da suspensão do mandato, que ele se recolhesse à noite em casa, recolhimento domiciliar. Numa sessão constrangedora, os ministros do Supremo recuaram da decisão que tinham tomado em relação ao Eduardo Cunha e, para beneficiar o Aécio, eles decidiram, pelo placar apertado, como sempre, de 6-5, que as sanções cautelares contra parlamentares deveriam sim ser submetidas ao aval das casas legislativas em 24 horas. Por isso, a decisão do ministro Celso de Mello sobre o deputado Wilson Santiago foi levada ao plenário da Câmara. No caso que envolvia o Eduardo Cunha, o relator foi o ministro Teori Zavascki, que já morreu. Ele sustentou no voto dele, que foi aprovado pela unanimidade do Supremo, que a Constituição atribui 2 competências ao Legislativo. Primeiro, a competência para resolver sobre a prisão dos deputados e senadores, caso eles tenham sido presos em flagrante delito. Em segundo lugar, as casas legislativas têm poder para sustar o andamento de ações penais que, porventura, tenham sido recebidas contra senador ou deputado por crimes ocorridos após a diplomação. E segundo o voto do Fachin, que eu insisto, foi aprovado pela unanimidade dos ministros do Supremo, fora dessas 2 hipóteses, as investigações em processos criminais contra parlamentares devem seguir o rito normal, ordinário, sem qualquer interferência do Poder Legislativo. Esse é o quadro. Então, para Eduardo Cunha valeu uma coisa, para Aécio Neves valeu outra coisa. Então,
Então, agora as casas legislativas estão opinando sobre medidas cautelares tomadas contra deputados. No geral, os deputados alegaram ali, para salvar o Wilson Santiago do gancho, que é preciso respeitar a Constituição e as prerrogativas do Legislativo. Isso é conversa fiada. Num plenário repleto de investigadores, denunciados, réus e cúmplices, a maioria optou por adiar a forca do Santiago para se proteger da corda.